Agora, vamos colocar uma matéria muito importante aqui para o Fábio Silva, que está lá. Vou até colocar aqui o Fábio. Ele está aqui, ó. Está lá na Voz Trabalhadora. Eu vou colocar aqui uma matéria sobre a Globo e Moro. Vocês todos e todas conhecem o Moro mais do que eu e o Portinho. Moro é aquele cara que foi pinçado dentro da justiça brasileira, é um dos maiores traidores da pátria brasileira de toda a nossa história, de toda, não é a história da República, que tem apenas 130 anos, não. De toda a história brasileira, da época da invasão, passando pela colonização, o Império e a República. Então, é um grande traidor da pátria. A Globo, na época, construindo esse mito de pés de barro, chegou a condecorá-lo, a entregar prêmios, está até na foto que a gente vai mostrar agora, que ilustra a matéria. É um juizeco globeleza, como o Éder Vieira da Rocha, que está lá na Voz Trabalhadora, está dizendo aqui, ó, botei na tela aí. Ex-juizeco globeleza. Ficou legal isso aí, eu vou anotar isso, viu, Kleber? Viu, Éder Vieira? Então, construíram esse cara para tentar levá-lo à presidência da República. Construíram o cara para tentar levá-lo à presidência da República. Não conseguiram que ele chegasse a ser ministro de um governo de extremíssima direita, que é o governo do Bolsonaro. Agora está correndo o risco de, inclusive, de ser preso se ele perder o mandato de senador. Olha aqui, ó. Olha a matéria aqui, do Aquiles Lins. Globo defende Moro como num pacto de sangue. Globo reconhece que Moro foi um instrumento fundamental e eficiente na efetivação dos interesses defendidos pelo jornal Carioca. Isso aqui é o dia, essa foto, que ele recebe, né, um prêmio. Né? Olha aqui. Ó. Esse que está do lado esquerdo dele, é um dos irmãos Marinho. É o João Roberto Marinho. Do outro lado, o Ascânio Seleme, que eu acho que até já saiu da Globo, o Ascânio. Né? Esse aqui, do lado esquerdo do Moro, é um dos bilionários irmãos Marinho, que nunca colocaram o pé no chão, por exemplo, nas ruas no Rio de Janeiro. Eles não conhecem o Rio de Janeiro. O jornal Globo saiu em defesa do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro com a veemência de uma leoa, ou melhor, de uma mãe pata que acolhe e protege dos perigos do mundo o marreco rejeitado e ameaçado. Nas horas decisivas, o jornal da família Marinho estará ao lado de Moro. A mais recente demonstração deste laço maternal foi o editorial desta quarta-feira, em que o Globo diz que as acusações de Caixa 2 e de gastos excessivos da campanha para o Senado desafiam a lógica e a realidade e questiona até o Poder Judiciário. É interessante lembrar que ele está sendo julgado no TRE do Paraná, tá certo? O relator deu uma de advogado do diabo, tá? E defendeu o próprio Moro, tá certo? E depois, é claro, ele, sendo caçado ou não, vai lá para o TSE. Luiz Portinho. Gilbert, vou pedir para a galera ficar aí que eu estou com notícias quentíssimas do julgamento aqui. Enquanto tu lia a matéria, eu fui pesquisar como estava o julgamento e vou trazer para vocês aqui. Mas primeiro eu quero falar da Globo, né? Não posso não falar mal da Globo aqui. Que chance que tu tá me dando, Gilbert. É sempre uma satisfação bater na Globo, né, Gilbert? Primeira coisa, quantos anos a Globo vai levar para pedir desculpas em relação à Lava Jato? Em relação ao golpe de 64, ela levou 50 anos. O William Bonner, em 2014, abriu o Jornal Nacional pedindo desculpas ao Brasil pelo fato da Rede Globo ter apoiado o golpe de 64. Então, assim, não é o Portinho, não é o Gilbert, não são os fanáticos da esquerda que dizem que a Rede Globo apoia o golpe. Foi a própria Rede Globo, foi os próprios marinhos que fizeram meia-culpa e pediram desculpas ao Brasil. Neste caso da Lava Jato, a Rede Globo vai ter que pedir desculpas ao Brasil em algum momento por ter sido peça fundamental na construção da Lava Jato. Em todos os reflexos que a Lava Jato trouxe ao Brasil, na destruição que a Lava Jato causou ao Brasil.
E quando eu vi que esse tema estava na pauta, Gilbert, eu tinha pensado em falar do Merval Pereira, e eu ia dizer que ele era o único jornalista que ainda defendia o Moro, que ainda tratava o Moro como um herói. Mas a matéria está deixando evidente aí que não é só o Merval Pereira. É toda a patota da Rede Globo. Né? Toda não, tem alguns ali, né, Ju? Não vamos ser injustos com os jornalistas. Tem alguns jornalistas ali na Rede Globo que são bons jornalistas. Sabe? Mas o jornalista é um trabalhador, né, Gilbert? Ele tem que obedecer às ordens do patrão. Então, até é um erro a gente focar no jornalista, né? A gente tem que focar na Rede Globo, porque é ela que manda os jornalistas fazerem esse serviço sujo. Gilbert, desabafei um pouco sobre a Globo. Agora vamos às novidades do julgamento, Gilbert. Descobri um site aqui muito bom, que tem um minuto a minuto quase do julgamento. O desembargador Sade, que foi o que começou a sessão hoje votando, né? Era o segundo desembargador, portanto, ele ficou 2 horas, Gilbert. Isso é um problema do nosso judiciário, ainda mais quando tem transmissão, né? É 2 horas para ler um voto que tinha que levar 10 minutos, Gilbert, sabe? Esse julgamento já era para ter encerrado ali na primeira sessão. Não tem por que eles pedirem vistas também, porque eles conhecem bem o processo, né, Gilbert? Conhecem bem. O desembargador Sade ficou 2 horas e votou pela cassação de Moro, Gilbert. Olha. Cassação. Aqui, ó. Sade vota por cassar o mandato da chapa do senador Sérgio Moro e declarar a inelegibilidade por 8 anos de Moro e Luiz Felipe Cunha, que é o suplente do Moro, né? Ainda determinar novas eleições para o cargo de senador pelo Paraná. Em seguida, Gilbert, começou a falar a desembargadora Cláudia Cristofani, que ela é juíza federal, desembargadora do TRF4, então ela não é só desembargadora eleitoral, ela é também desembargadora na Justiça Federal. Ela atuou muito tempo em processos de direito previdenciário, inclusive eu tinha vários processos sob a relatoria da Cláudia Cristofani. E a Cláudia Cristofani, Gilbert, olha só, pediu vistas, Gilbert. Pediu vistas e o julgamento ficou adiado para a sessão de segunda-feira. Então, veja só, né, Gilbert? O resumo desse julgamento, Gilbert. O relator ficou 2 horas e meia no voto dele. O segundo desembargador já pediu vistas no primeiro dia, voltou no segundo dia, ficou 2 horas. A terceira desembargadora pediu vistas, Gilbert. Então, veja, 2 dias de julgamento, Gilbert, e nós temos 2 votos dos 7 votos necessários nesse julgamento. É um absurdo ou não é, Gilbert? É uma coisa completamente absurda. E eu concordo contigo, esse voto longo parece que é para tirar os trabalhadores e o povo da vista deles. Cara, porque é horroroso esses votos longuíssimos. O cara vai contar a história do Brasil para poder dar a porcaria de um voto. Agora tem uma questão interessante que é bom a gente analisar aí. Em junho, dia 3 de junho, agora, mês 6, 3 de junho, o atual presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é o Alexandre de Moraes, vai sair do TSE. Quem vai assumir vai ser a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, historicamente, ela é muito mais para o lado da Lava Jato, não estou nem falando do Moro, da Lava Jato, do que outros. Talvez não tanto quanto o Barroso, o Luiz Fux, mas a Carmen Lúcia é um dos 3, 4 ali do Supremo que sempre foram apoiadores de muitas coisas que a Lava Jato fez de criminoso no Brasil. Então, dia 3 de junho, o Alexandre de Moraes sai do TSE, sai da corte mesmo e entra o terrivelmente evangélico no lugar dele. E quem vai para a presidência vai ser a Carmen Lúcia. Segundo alguns analistas, o Bolsonaro, se perder no TRE,
ele vai esperar o Bolsonaro, o Moro perder no TRE do Paraná. Né? Se ele perder no TRE do Paraná, ele vai esperar, ele vai aguardar chegar o mês de junho para entrar com o recurso no TSE. É isso que eu li, né, acompanhando esse caso. Gilbert, foi a Elisângela Moro que disse, né, que Moro era Bolsonaro, então tu não tá errado. Mas assim, né, Gilbert, muito bom isso aí que tu coloca, e eu acho que é um ponto importante da gente falar um pouquinho sobre isso, né? A Carmen Lúcia, ela me surpreendeu quando ela votou pela parcialidade do Sérgio Moro naquele julgamento, porque ela era lavajatista. E aquele voto ali, julgando a parcialidade do Sérgio Moro, claro que tinha um clamor público ali, né? A Vaza Jato foi tão forte que não tinha como não dizer que o Moro é juiz parcial, né? Mas o Barroso diz que ele era imparcial, né? O Barroso é o lavajatista clássico, ele e o Fux, como tu falaste muito bem, né? E assim, Gilberto, importante o ponto que tu coloca, e não é à toa que o desembargador presidente do TRE do Paraná, ele abriu a sessão, Gilberto, dizendo que esse julgamento não passa de 9 de abril. Ele reservou as datas e ele deixou bem claro, até 9 de abril nós temos que encerrar esse julgamento. Por quê? E aí ele também complementou, dizendo, veja como o rito já está traçado, né, Gilberto? Ele complementou dizendo, fatalmente teremos recursos e até maio esse processo deve chegar ao TSE. Então veja que ele já está sabendo dessa questão, que o Moraes se acaba o mandato dele no TSE, e ele está fazendo de tudo, o desembargador presidente do TRE, fazendo de tudo para que o processo chegue ao TSE em maio, para dar tempo do Moraes pautar esse processo lá no TSE até junho. Então, veja como o rito já está meio desenhado, sabe, Gilberto? Eu acho que já existe ali uma ideia de que não haverá cassação no TRE do Paraná. Eu acho que não haverá, Gilberto. Mas, segundo os analistas, ele não passa pelo TSE, mesmo com a Carmen. É isso que eu ia dizer. No TSE, sim, ele deve ser cassado. E aqui é bom a gente lembrar, Gilberto, ao nosso público. O Deltan Dallagnol saiu do TRE do Paraná com 7-0, unânime, a favor dele, a favor do Dallagnol. E se TSE, lascou no TSE. Tomou a virada no TSE. Exatamente. Ali é difícil, né? Tem algumas regiões do Brasil que é muito difícil. O Joaquim Luz Neto está lá na Voz Trabalhadora. Eu quero dar um grande abraço para esse cara que acompanha os nossos canais. Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado. E a Clarice, com esse sorriso lindo. Já havia colocado a Clarice aqui na tela, mas não tinha elogiado esse sorriso maravilhoso dessa companheira. Muito, muito obrigado, tá bom? Obrigado, Paulo J. Santos, a Eva Donda, o Marcos Marques, a Luzia Souza, Lara Semac, Anne Carolina, nossa querida companheira, a Regina Alves, que está lá na Voz Trabalhadora. Muito obrigado. Agora, para fechar, o vídeo da praia. O melhor ministro do extremista Bolsonaro foi hoje recebido na praia. Olha aqui. Gilberto, se for de sunga, me avisa que eu vou fechar o olho. Preste atenção que essa senhora que está de costa para nós, deixa eu ver se vocês estão vendo. Isso aqui que divulgou foi o Rony, tá? Do canal, como é o nome dele? Vai sair no final aqui o Rony. Né? Vocês vão ver agora. Essa senhora aqui é que vai, como diz lá no Maranhão, indicar com ele, tá? Olha aqui, ó. Paulo Guedes se escondendo. Ex-ministro da Economia de Bolsonaro foi flagrado andando na praia em Ipanema. Paulo Guedes humilhado na rua. Que delícia, né? Olha aqui, eu vou dar o play. Olha ele lá, ó. Rouba bastante. Filma aí, ó. Sai fora. Somos aqui, seu demônio. Sai fora. Cara, essa mulher lá no Rony Pérez, tá vendo, ó? Sensacional. Deixa eu colocar de novo, porque, gente, me perdoe. Genial. Me perdoe. Não, e ele fala para ela. Ele fala para ela.
Maior sem vergonha do Presta Brasil. atenção como essa mulher é corajosa, ela chega a menos de 1,5 metro dele. Presta atenção. Olha aí, ó. Vai botar o dedo na cara da sua mãe. Aqui, ó. Rouba bastante. Rouba bastante. Filma aí, ó. Sai fora! Sai fora! Some daqui, seu demônio! Cara, eu adorei. Maravilhoso. A voz do povo é a voz de Deus mesmo, né? Que maravilha. E o cara que tava, não sei se era o cara que tava filmando ali, faz um coro forte ali, né? E eu não sei o que ele diz para ela. Rouba. Não roubar. Aquela mesma história. Gilbert, maior sem vergonha, com 16 milhões de dólares em paraísos fiscais, em offshores, né? Cada suspiro que ele dava no gabinete, no Ministério da Economia, Canalha, o dólar oscilava e ele ganhava dinheiro nos paraísos fiscais, né? Você lembra do debate? Que o único debate que o delinquente foi, ele colocou um ponto no ouvido do delinquente e ficou de lá, gritando para ele: vamos privatizar tudo. Aí o Bolsonaro olhava para ele, botava a mão aqui: vamos privatizar tudo. Olhava de novo para ele: vamos privatizar os Correios, vamos privatizar o Banco do Brasil. Você lembra disso? Isso é um canalha, rapaz. Esse cara não tá nem aí com esse país. Gilbert, eu poderia ficar aqui 1 hora de programa falando todas as barbaridades que o Paulo Guedes fez contra o povo trabalhador, mas eu vou resumir em 10 segundos. Reforma previdenciária. Ele acabou com o direito de aposentadoria do trabalhador brasileiro. E o trabalhador brasileiro só vai descobrir isso, Gilbert, daqui a 15 anos, quando chegar a hora... Como aconteceu no Chile, isso. Exatamente. E assim, ó, Gilbert, rapidinho, que o nosso tempo está encerrando, né? Esta semana, eu gravei um vídeo ontem, vou publicar na Voz Trabalhadora. Essa semana, o Jornal Nacional trouxe de volta a questão do déficit previdenciário sabe quem foram os 2 especialistas que ele trouxeram para falar de direito previdenciário, Gilbert? O presidente do INSS e o secretário de Previdência Social do governo do Bolsonaro, que arruinaram com a Previdência brasileira e sucatearam o INSS. O Jornal Nacional que está começando a pautar o déficit da Previdência de novo e dizer que a gente precisa de uma nova reforma previdenciária, Gilbert, que é o sistema do Chile que tu falou, de capitalização que leva milhares de idosos chilenos ao suicídio. É isso que o Jornal Nacional começou a pautar e o Paulo Guedes deve estar por trás disso aí, Gilbert. E para finalizar, assim, ó, eu recebi propagandas do curso do Paulo Guedes, Gilbert. Propagandas. O que o Paulo Guedes diz nesse curso, Gilbert? Como matar pessoas, como botar pessoas na linha da fome? É isso que esse sem vergonha diz no curso dele? Exatamente, meu querido. É um grande canalha. Eu adorei esse vídeo. O pessoal que está aqui nos nossos canais também. É bom lembrar que como o Luiz Portinho falou muito bem, eles quase destruíram o INSS. Hoje, nesse momento, as pessoas estão demorando na fila. Tem uma fila, gente, do INSS só para a questão da aposentadoria enorme. E um dos problemas, não estou dizendo que é o único, não. Um dos problemas é a falta de 40 mil técnicos e técnicas para atender lá na ponta as pessoas. É um absurdo o que está acontecendo, porque do golpe até o governo delinquente. Porque na época do Lula e Dilma, principalmente na época do Lula e Dilma, as pessoas... depois que foi reorganizado, as pessoas se aposentavam com mais rapidez, porque é o instituto que tem que correr atrás, e não principalmente os trabalhadores mais pobres, as trabalhadoras mais pobres, né? E o Boca Braba está aqui, ó, prometeu reduzir o preço do gás pela metade, em 6 meses dobrou o preço, é um canalha mesmo, né? Eu quero, já que eu passo a palavra para o Portinho, agradecer o Luiz Marinho, o Wallace, Lara Semac, Verônica Fonseca, a Luzia Souza, o Marcos Marques está aqui. A nossa escritora escreveu: eu não quis ajudar as pessoas na pandemia. Disse que só ajudaria empresas grandes, que as pequenas não valia a pena. Coisa do Paulo Guedes. Está aqui, ó, a Verônica Fonseca lembrando. Tá? Obrigado, Verônica. Essa audiência maravilhosa. Um beijo para cada um, para cada uma. Muito, 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 muito obrigado. Hoje à noite a gente vai receber eu e a Rose Teles. Lembra da Rose Teles, gente? Eu e a Rose Teles vamos receber
uma grande companheira, batalhadora, autora de livro, a Nonô, lá de Goiânia. Ela vai falar sobre a ditadura militar em 30 minutos, nos últimos 30 minutos, tá? Às 19 horas. Companheiro Luiz, como sempre te falo, muito, muito, muito obrigado por você estar aqui conosco. Gilbert, em nome do Boca Braba, eu quero cumprimentar toda a nossa audiência aqui, porque a nossa audiência é Boca Braba, né, Gilbert? Essa galera é fantástica, né? Os comentários aqui são de altíssimo nível e eles nos lembram de questões que às vezes a gente deixa passar, né? Como a companheira lembrou agora, né? Não conseguimos abordar, Gilbert, mas eu quero finalizar deixando a recomendação aqui. Camille Chalmers, esse intelectual do Haiti aí, era a nossa primeira pauta, não deu tempo. Tem entrevista dele na Brasil de Fato, que eu já selecionei ali, eu não assisti ainda, mas é um grande pensador, o Camille Chalmers, e falando sobre essa questão do Haiti aí, que a gente deve colocar nas pautas aí dos nossos canais, que é muito importante, né, Gil? Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. E é isso. Um grande abraço aí para todos e todas, e semana que vem retornaremos aqui na nossa Quarta Insana, né, Gilbert? Grande abraço para ti, para o Valber aí, todo mundo.